Então, bom dia, paz a todos aí. Vamos recapitular coisas boas, que nos edificam e, de fato, podemos, aquele que ainda não recebeu, receber e aprender direto da única fonte de ensino, que é o Espírito Santo da verdade. Fora ele, não tem outra fonte de ensino. Ou seja, repetindo, para o verdadeiro evangelho único, só tem um Espírito, que é o Espírito Pai Celestial, que é o Espírito Santo da verdade, que nos ensina. Não existe outra fonte de ensino, não existe. Então, se alguém está pensando que existe outra fonte, não tem. Teologia dos homens é lixo, é porcaria, não se deve pagar para aprender isso. Então vamos trazer aqui algumas colocações, vamos ler alguns textos, para vocês não caírem mais, nem ficar dando ouvido, nem se preocupar. Aprendam, conferir da onde é a fonte. Se a fonte não for o Espírito da verdade, pode cair fora. Nem perca tempo de ouvir ou falar, porque vai se contaminar. Então aqui, 1 Coríntios 2, eu vou começar aqui no 4, preste bem atenção. Aqui diz assim: a minha palavra, dizendo Paulo, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, esse texto aqui já cai por terra a teologia dos homens, cai por terra curso, teólogo, cai tudo você pode apagar tudo isso aí. Se você tem algum livreto, alguma coisa com relação a isso, algum panfleto, pode jogar fora porque é lixo. Então a sabedoria humana não vale nada diante do Mestre, Senhor e Salvador Jesus, mas em demonstração de Espírito e de poder. Então veja que o Espírito Santo demonstra na vida daquele que tem ele a sabedoria, o poder, a verdade, e muda a história das pessoas que ouvem esse ou essa que tenha esse poder, essa sabedoria, ou seja, que tenha esse Espírito Santo da verdade. Mas não vamos confundir com outro espírito, porque tem pessoas que também diz que tem, mas quando você vai confrontar ou quando você vai ver se de fato tem o verdadeiro, não tem. Aí a gente vai discernir o espírito que se encontra naquela ou naquele, e aí também não é. Bom, continuando. Para que a vossa fé, por que Paulo estava fazendo essa colocação? Para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria dos homens, teólogo, Nicodemos, etc, etc. Então não se apoie esses caras não sabem nada com relação ao verdadeiro evangelho. Embora eles possam ler os textos, mas eles não estão inseridos. Irmãos, entenda uma coisa. Você lê o texto é uma coisa. Você está inserido no texto e no contexto, você fazer parte da igreja, você está devidamente ligado no corpo de Cristo para ser de fato um membro dele, é outra coisa. Não adianta você ler. Um espírita pode ler, um católico pode ler, um maçom pode ler, um satanista pode ler, mas ele não faz parte. Então, por exemplo, um vigarista desse Nicodemos não faz parte da igreja, ele não faz parte do corpo de Cristo, portanto ele nem deveria ler. E as pessoas que nem deveriam ouvir ele, porque vai se contaminar. Lembra que os fariseus também liam as escrituras, mas Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Os fariseus também estudavam a escritura e a lei. E Jesus disse que eles tinham que nascer de novo. Então, entendeu a diferença? Então não adianta quem lê, você tem que saber quem está lendo. Se não faz parte da igreja, cai fora. A verdadeira igreja. Continuando. Para que a vossa fé não se apoie à sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, onde que sua fé, a minha fé, a nossa fé tem que se apoiar? Na sabedoria dos homens? Não. Na teologia humana? Não. No poder, no Espírito Santo, na verdade, na sabedoria divina. É aí que você tem que botar a tua fé. No Espírito de verdade. Esse sim vai lhe conduzir em segurança até o fim, ou até o arrebatamento, ou até mesmo a sua partida dessa terra. Fora isso, você está frito. Vou repetir, fora isso, você está frito. Continuando. Pausa para melhorar os vídeos, os áudios ficar mais curto aí. Aí continuando, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeitos aqueles que já nasceram de novo. Não, porém, Paulo está novamente tirando fora. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Quer dizer, nem a filosofia,
nem o conhecimento humano, nada. Ele isolou tudo. Ele não tá só, aqui Paulo não está só isolando o conhecimento teológico que os judeus queriam passar. E os rabinos. Não, Paulo está isolando aqui até o conhecimento humano. Até todo o conhecimento humano. Nem dos príncipes desse mundo. Quer dizer, quando ele fala nem dos príncipes desse mundo, nem dos sumos sacerdotes que tinha na época, que era considerado príncipe. Pode ver lá, o Nicodemos era considerado um príncipe dos fariseus. Então, esse príncipe, ou príncipes, em estatura menor, que está aqui em minúsculo, é considerado na época era considerado os rabinos, os sumos sacerdotes lá, que eles se achavam os sábios. Então nem deles era para se, tá vendo? Deste mundo, que se aniquilam, quer dizer, não vai adiantar nada. Mas falamos sabedoria de Deus. Preste bem, de onde que é a sabedoria? De quem que tem que ser essa sabedoria? Do Pai. Oculta. Por que ela é oculta? Porque ela é no espírito, ninguém vê, não se enxerga, você só ouve, entende. Em mistério. Por que mistério? Porque está oculta novamente. Ninguém está vendo. Ninguém vê o Espírito Santo me ensinar. Ninguém vê o Espírito Santo ensinar a irmã Maria. Mas se percebe que ela está aprendendo por uma fonte. Se percebe que eu estou aprendendo pela fonte. Tá certo? Por isso que é mistério. O qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quer dizer, isso é uma glória para nós. Sabe qual que é a nossa glória, irmãos? Que o Senhor nos deu? É o seu Espírito, a sua sabedoria, os seus dons. Isso para nós que não temos nada é a glória do Senhor. Tá certo? O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nenhum. Ele isolou todos os sumos, nenhum deles conheceu, nenhum. Porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor. Quer dizer, se um daqueles sumos sacerdotes conhecesse, nunca crucificaria o Senhor. Jamais. Mas não conheciam, por isso o crucificaram. Continuando, agora no 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Agora é o versículo 9. Mas como está escrito, 2 pontos, as coisas que o olho não viu, ou seja, o ser humano não consegue enxergar com os olhos naturais, o ouvido não ouviu, o ouvido natural não ouviu, não subiram ao coração do homem, quer dizer, não foi ainda para o espírito do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Prestou bem atenção? Então existe algo preparado, pronto, para aqueles quem o amam. Não é para aqueles que dizem, eu amo a minha igreja, eu amo meu pastor, eu amo... Não. Esses aí não têm esse privilégio. Não é para esses que está falando. Aí outros dizem, eu amo a Deus. Não. Para você dizer que você ama o Pai Celestial, você tem que receber o seu amado Filho. Aquele que não recebeu o verdadeiro amado do Senhor, do Pai, que é o seu Filho Jesus Cristo, esses não recebem essa maravilha aqui. Não vão receber. Não vão receber. Entendeu? Então, o Senhor preparou sim, mas para aqueles que o amam. Quem? Quem recebe o seu Espírito, recebe o Espírito do seu Filho para clamar papai, nasce de novo, é movido e guiado por esse Espírito da verdade, não é guiado por homens, não se deixa levar por filosofia, teologia, nada de IA. Tá entendendo? Então são para esses que o Senhor está falando. Tá certo? Agora, versículo 10. Mas Deus nos a revelou como? Como que ele vai revelar isso? Por uma faculdade de teologia? Não. Pelo Nicodemos, vigarista da vida? Não. Pelo Malacraia, vigarista da vida? Não. Pelo Marcos Infeliciano da vida, pilantra, safado? Não. Não vai revelar para nenhum desses vigaristas, mas nenhum. Roubando Soares, nada. Nenhum desses vigaristas do século 21 ele vai revelar, até porque eles nem têm o Espírito Santo. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito. Olha só a diferença. Espírito em maiúsculo, singular. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas, quer dizer, ainda até a mente do Senhor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, da mesma proporção. Ninguém sabe as coisas do Pai, de Deus, senão o Espírito do Pai. Então ninguém vai saber.
Ou você tem esse Espírito para que você tenha essa revelação do Pai Celestial, conhecer a Ele, ou você não tem. Ponto final. E não tem por onde você buscar. Você pode gastar todo o seu dinheiro em faculdade de teologia que você não vai aprender. Não vai aprender. Vai jogar seu dinheiro fora, vai continuar sendo enganado e vai passar vergonha. E o pior, não vai ter salvação também. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O que você tem que receber, irmão e irmã? O que você tem que receber? Um curso de teologia? Não. Você tem que receber um pastor vigarista na sua casa? Não. Você tem que receber um cobrador de dízimo? Não. Você tem que ir lá receber uma carteirinha de membro? Não. Você tem que ir lá receber um envelopinho de dízimo? Não. Você tem que ir lá receber um envelopinho para contribuição, coleta, patrocínio? Não. Você não tem nem que ir lá. Tá vendo só? Por quê? Porque nós temos que receber do Senhor, pelo seu Espírito. Olha lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, vírgula, mas o Espírito, singular de novo, que provém do Pai, de Deus, para que pudéssemos, ou só assim pudéssemos, conhecer o que nos é dado, tá, irmãos? Não é cobrado, gratuitamente por Ele. Então, só tem uma maneira de ser gratuito, se você receber do Espírito Santo da verdade. Senão você vai ter que pagar. Curso, e pagar, e ser enganado, e dízimo, e mentir, engano, e ensinar droga, e etc, etc. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus ou do Pai, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, só pelo Espírito. Viu só? Então não adianta. Versículo 15. Mas o que é espiritual, aquele que de fato tem o Espírito Santo, discerne bem tudo, e ele ou ela de ninguém é discernido. Olha só, somente os espirituais vão nos entender, nos compreender. Os que não é, que é natural vão ter dificuldade para entender o que eu falo, a Maria fala e outros irmãos e irmãs falam. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Pergunta, para que possa instruí-lo. Mas nós quem? Os espirituais, temos a mente de quem? De Cristo. Então, meu querido, sai fora dessa sinagoga, pica a mula, foge, não olhe nem para trás, rasga esses diplominha do inferno, não serve para nada, é lixo, é engano, é falso. É melhor você buscar da única fonte, única. E não tem outra, desde a época de Paulo até hoje, não existe outra fonte, não vai existir outra fonte de ensino, que não seja o Espírito Santo da verdade. Amém, meus irmãos? Então é isso aí.